Gravação. Alô, alô. Um, 2, 3. Tá tudo certo. E é o seguinte, a gente vai falar hoje sobre VPN e Tailscale. Vai ficar o conteúdo aí para a próxima vez, ô Juca, sobre essa parte que você tinha pedido. Mas eu vou ver, porque eu acho que é um conteúdo legal a gente saber como desbloquear o disco criptografado remoto usando Tailscale. Pode ser bem Valeu, interessante. valeu. E daí eu até já abri o site da Tailscale aqui, que eles têm alguns artigos. Esse daqui é de 2020, já tem quase 5 anos, falando como que o Tailscale funciona. Tradicionalmente, as VPNs costumavam funcionar da seguinte maneira: se você está dentro de uma mesma rede, tudo bem, você consegue conversar via rede, porque você está na mesma rede, você não tem nenhum empecilho, né, entre o seu computador e o outro. E quando você estava fora dessa sua rede, você precisava de um hub central, que fazia o roteamento desses dados, né, quando você estava na rua. Esse único ponto, esse único hub, recebia a conexão, e transmitia para sua rede interna, e daí você tinha uma facilidade de instalação, você tem uma facilidade de configuração, mas você acaba perdendo em alguns pontos, principalmente por esse gargalo que existe aqui, como mostra nessa imagem, né? Temos os clientes na esquerda, passa por esse hub e você chega no servidor à direita, você acaba encontrando esse gargalo, principalmente se você tiver um movimento muito grande de clientes querendo acessar esses servidores. Fora que, por exemplo, se você trabalha numa empresa, ou então se você usasse uma VPN dessa para acessar o seu nó, ia ser um problema, porque você poderia ter os seus dados, monitorados aqui de alguma forma. Por mais que às vezes você tivesse o HTTPS e não conseguisse, ver o conteúdo, mas você poderia saber o que ele está acessando, em qual servidor, por quanto tempo, de onde ele está acessando. Então você consegue todas essas informações. Isso não seria legal para uma questão de privacidade. Esse é o modelo mais antigo, que ainda é utilizado em alguns vários casos, tá, porque ele pode ser útil, isso, principalmente pela questão de facilidade, mas por outros motivos. Só que isso gera alguns problemas. Por exemplo, se você tem aqui, eles dão no exemplo aqui do site, né, você tem um usuário que está em Nova York e ele quer acessar um um servidor que também está em Nova York. Então aqui o cliente e o servidor é essa bolinha preta. Só que o hub da VPN da empresa que ele trabalha, por exemplo, tá lá em São Francisco, do outro lado dos Estados Unidos. Você ia adicionar uma baita de uma latência, porque a conexão dele ia ter que cruzar os Estados Unidos, chegar na outra ponta, para daí ele poder voltar e se comunicar com o que ele precisava. Então isso ia deixar a conexão dele muito lenta, mas ia ser segura, né? E a empresa teria o controle desses dados aí, podendo até derrubar alguma comunicação se ela achasse necessário. E daí com uma tecnologia chamada WireGuard, a Tailscale fez um software que coordena toda essa parte usando o WireGuard. E esse WireGuard vai permitir que você tenha acesso direto até aquele servidor que você precisa de uma forma mais rápida, porque você não vai ter que fazer todo aquele caminho. Agora você tem o cliente querendo acessar o servidor em vários pontos e ele faz essa comunicação direta, de ponto a ponto. Criptografado, através de um túnel, tudo isso que toda VPN usa, que garante a segurança que a VPN te promete, né? E só que a diferença da Tailscale é ainda a questão de que ela vai coordenar tudo isso fazendo uma rede mesh. Ou seja, vocês estão vendo aqui esse desenho que está aqui na tela, ele mostra que quando você faz uma conexão com a sua tailnet, né, que eles chamam, ela já vai montar uma rede mesh. Ou seja, todo ponto está ligado com todo ponto. Ou seja, você está vendo aqui, ó, nesse node aqui da direita, ele não está só ligado, por exemplo, se ele quisesse acessar esse node da esquerda. Ele está no da esquerda, nesse de cima, no outro que está mais no meio, e no outro, e no outro, e no outro. Todo ponto
tá ligado a todos os outros pontos. Então se você tem 2 computadores na sua rede, vai ser um falando com um, seria apenas um túnel, mas se você tiver, por exemplo, já, 3 pessoas no caso, né, vocês 2 e mais um, você já vai ter a conexão entre todos eles juntos. Inclusive é o que mostra aqui na imagem, né, todo mundo ligado, então se você tem aqui, por exemplo, eles dão até o exemplo aqui, ó, se você tivesse 10 nodes, né, 10 computadores numa rede, você ia precisar de 90 conexões com a AirGuard, porque você vai ter que fazer a conexão com cada um deles e cada um desse tem que ter todas as conexões. Isso daria um trabalho muito grande para você configurar isso, e se alguma coisa desconfigurasse, você, teria que ir lá e corrigir isso um a um, às vezes fazer toda a configuração do WireGuard. Mas o Tailscale veio para facilitar isso, e além de tudo ele é open source, né. Então daí você de qualquer ponto, você vai ter acesso a qualquer outro ponto, no nosso caso a gente vai usar para acessar de vários outros dispositivos o nosso nó, que vai ser o destino final para a gente poder controlar o nosso Node Lightning. E hoje em dia, apesar deles já oferecerem uma forma de fazer isso open source, ou seja, que você vai autenticar para poder fazer login nessa sua rede, hoje eles usam uma estrutura centralizada, apesar de software ser open source. E como que funciona isso? Até eles falam assim: "Pô, a gente explicou tudo isso daqui para agora a gente falar que a gente tem um servidor central que comanda as coisas?" Mas é um pouco diferente, porque a camada de dados que você está trafegando, ela não é a mesma camada de autenticação. Então, por uma camada vão viajar os seus dados, onde ninguém vai ter acesso além de você e o seu destino final. E essa autenticação para você saber que aquele nó, para você saber que aquele computador pertence à sua rede, essa autenticação é feita pelo coordenador da Tailscale, né. Mas se vocês vierem aqui em cima no site, ó, eles têm até o GitHub aqui do coordenador também, que você pode instalar na sua máquina localmente, para depender zero da infraestrutura deles para poder fazer o login para quem aí é o maluco da privacidade. Eu acho que até faz sentido em algum momento a gente poder fazer isso. Mas hoje eu vou ensinar usando o servidor da Tailscale por questão de praticidade. Eles já vão lidar com toda essa parte de autenticação sem você precisar fazer nada. E daí eles vão fazer. Oi? Quanto tempo eles garantem uma ligação permanente sem quebrar num serviço que não é pago, sabes? Hã, eles tentam manter o uptime do maior tempo possível, mas o que acontece é que isso daqui você só usa para autenticar. Então, por exemplo, eu já tenho o Tailscale instalado aqui no meu computador, ele tá aqui branquinho aqui embaixo. Sim, mas Tailscale estar a pode. trabalhar, Oi? se quiseres estar a trabalhar, se quiseres estar a trabalhar o dia inteiro com o Tailscale, tu consegues? Consegue. Por quê? Você tá ligado diretamente com o servidor. Lembra que eu falei aqui em cima, ó? Você não passa por um intermediário igual aqui em cima. Você passa, só a sua conexão direto ao ponto que você precisa. Tá vendo, ó, no desenho, você tem o cliente aqui, ele vai se conectar direto com, vamos falar que esse de Seattle aqui, eu acho que é a cidade, é o seu nó. Você ia se conectar direto com ele. Então, uma vez que você autenticou, ou seja, você fez o login, a gente vai passar por esse processo aqui hoje. Uma vez que você fez o login na sua rede, o Tailscale, o servidor do Tailscale pode ficar offline para o resto da vida. Se você não precisar autenticar de novo, a sua conexão nunca vai ficar offline, a não ser que o seu servidor caia, o seu node caia, entendeu? Sim. Agora, se você deslogar da sua rede e quiser logar de novo e não tiver o seu servidor de autenticação, como eu mostrei aqui do lado, você vai ter que usar o deles. E se o deles estiver off, você não vai conseguir autenticar para poder criar o túnel e entrar na rede. Mas se você já tiver logado, tanto é que no dia que teve, não sei se vocês lembram daquela queda da AWS que teve, ou não sei se foi da AWS ou da Cloudflare, a última que Sim, teve. agora, recentemente, Eu sim, sim. tinha eu tinha 2 VPNs no Tailscale. Eu tinha a do meu Node e eu tinha a do trabalho. E quando eu estava conseguindo usar tudo perfeitamente, eu falei assim: "Graças a Deus que eu tenho tudo, rodando local, né, o meu servidor fica local, não tá na AWS, a VPN não depende disso, tudo que eu precisava acessar para usar o meu Node estava rodando local".
Então eu não tive esse problema. Só que quando eu fui trocar para a rede do trabalho, eu não conseguia trocar. Porque daí eu desloguei da minha, quando eu fui logar na outra, a AWS estava fora do ar, eu não conseguia autenticar e ele não me deixou entrar na minha rede do Tailscale. Por isso que daí seria legal você ter esse node autenticador local também, porque daí você não vai precisar de mais ninguém para poder autenticar na sua rede. Você nunca vai perder acesso em qualquer lugar do mundo que você estiver. Respondi sua pergunta? Sim, sim. Beleza. E daí funciona mais ou menos dessa forma. Você tem um cliente que está aqui na esquerda, ele vai passar pelo servidor do Tailscale, que vai fazer a solicitação para o autenticador lá, que você pode usar aí, ó, que nem ele está dando de exemplo, o Office 365, você pode usar o Google, você pode usar algum autenticador que vai fazer essa autenticação aqui no seu servidor, e daí ele vai te dar uma chave para você se conectar na sua rede. Bom, aqui tem mais uma par de explicações, mas que eu acho que não vale a pena a gente entrar agora. Eu vou abrir aqui o terminal para a gente poder trabalhar. E eu vou abrir aqui, eu acho que por enquanto, na verdade, vai ser ele. Ah, e vou deixar o navegador aqui do lado, porque a gente vai precisar, né, entrar no site do Tailscale. Já está aqui em cima, mas para todo mundo poder ver, eu vou digitar aqui tailscale.com. Aí a gente entra no site do Tailscale. Vamos apertar aqui nesse quadradinho preto aqui em cima. Quem tiver em tela cheia já vai ver o botão, que é o botão de download. Clicando no botão de download, no caso eu estou no Windows, mas primeiro a gente vai fazer essa instalação no Linux. E para isso eu vou voltar no servidor que a gente estava instalando na última aula. Não é o mesmo, tá? Segredinho, é um outro de teste que eu tenho. Aquele lá, aquele dia eu usei só para fazer isso, da instalação do Bitcoin. Mas hoje a gente vai usar um outro servidor que eu tenho. E eu vou abrir aqui o PowerShell para poder fazer o SSH. Vou usar o nome do meu servidor, que no caso do meu usuário, perdão, que é o admin. Admin. Vou colocar arroba e o IP da máquina. No caso, eu já tenho aqui salvo. Cadê? Aqui. Que esse daqui é o meu servidor, então eu fiz a mesma coisa, ó. SSH, admin, arroba e o IP, que eu uso para acessar ele. Aí eu vou dar Enter. Ele vai pedir a minha senha, inclusive vai ter um extra hoje aqui, que eu vou, no final, quando a gente vai acessar via Tailscale, eu vou mostrar algumas funcionalidades que ele tem. A gente vai. Eu vou ensinar vocês fazerem acesso sem senha via SSH usando chave pública e chave privada. Que daí vai facilitar bastante não ter que ficar digitando a senha toda vez que você for fazer SSH. Além de deixar mais seguro, porque impede brute force, né? Da forma como a gente vai fazer. Então, eu vou digitar minha senha aqui. Vai até revelar onde está o meu servidor aqui. Tudo bem, porque é só de teste. Está lá na Contabo. E daí a primeira coisa que a gente vai fazer para poder iniciar todo o processo é fazer a instalação do Tailscale. E daí eu até queria ver com vocês depois se vocês têm a curiosidade de fazer para ver se funciona, porque como eu já tinha instalado o Tailscale antes aqui nesse computador, eu não sei se foi por isso que ele já tinha no apt. Mas você pode tanto vir no site aqui e pegar esse link aqui, ó, esse comando aqui, para poder instalar no Linux. Mas eu fiz o teste hoje mais cedo. Se você fizer sudo apt install tailscale, ele também já está disponível aqui no apt. Mas eu não sei se é porque eu já tinha adicionado, provavelmente esse script deve adicionar o repositório no local onde a gente precisa para usar o apt. Eu não tenho certeza se isso já vem nativo, já, com o Ubuntu, que no caso é o sistema operacional que a gente está usando, 24.04. Então, teoricamente, o Tailscale já estaria instalado, mas eu vou fazer a remoção dele via apt e vou instalar da forma tradicional que a gente está acostumado. Então, eu vou fazer sudo apt remove tailscale. Daí ele vai remover, eu vou apertar Y aqui para ele realmente desinstalar o Tailscale da minha máquina. Então, voltamos aqui a estaca zero, quando nada tinha acontecido.
Vou dar um clear para limpar o terminal e vamos fazer da forma tradicional. Vai copiar, colar o comando ali na janela da esquerda. Ele vai começar o processo de instalação. Deixa eu até ganhar um pouquinho de espaço aqui. E daí depois, no final da instalação, ele já vai te dar o comando que você precisa para iniciar o Tailscale. Então eu vou copiar esse comando aqui, que é o sudo tailscale up, vou colar aqui embaixo e vou dar enter. Assim que eu fizer isso, ele vai aparecer aqui um link para mim, lá do site da Tailscale, que agora a gente vai fazer essa autenticação que eu tinha falado para poder fazer o login dentro da nossa rede. Então, aí eu vou clicar com Ctrl, né, pressionar no teclado aqui o Ctrl e clicar com o botão esquerdo para abrir o site. No caso, eu não queria que abrisse nesse navegador. Eu vou abrir aqui, então eu vou copiar esse link, porque eu queria que ele abrisse neste navegador. Aí a gente vai se encontrar com essa página, que é a página de autenticação, para a gente poder entrar no serviço. Vamos vir aqui no GitHub, que no caso é o autenticador que eu estou usando, mas vocês podem usar Microsoft, podem usar o Google, o Apple, ou mesmo uma passkey, se vocês tiverem, se eu não me engano, essa passkey permite que você use aquela chavinha que é a YubiKey, ou então qualquer autenticador semelhante, para poder fazer a autenticação. Eu vou fazer um login com o GitHub para mostrar que é mais fácil. Espera aí, que eu não estou com o GitHub logado aqui. Tá, vamos ver aqui. Eu vou tentar então com o Google da BRLN. Vamos ver. Tá aqui, ó. Já tá até logado. Então vou usar o Google para fazer essa autenticação. E daí, aqui a gente já tá autenticado. Só vou clicar aqui no botão, se vocês quiserem, aqui tem os detalhes, né, da máquina que você vai conectar. E daí eu vou apertar aqui Already exists. Espera aí. Deixa eu ver se ele... Logout. Tá, vamos fazer aqui o Tailscale logout. Vamos ver. Ele tá dando algum problema, parece. Sudo tailscale logout. Pô, eu tinha testado isso justamente antes da apresentação. Tá, vamos lá. Fiz aqui o logout, vamos ver se eu consigo, senão eu vou usar outra conta para poder autenticar. Eu acho que não vai dar certo. Vamos lá, vou limpar o terminal de novo. Vou fazer o comando mais uma vez, sudo tailscale up. E dessa vez eu vou usar o meu outro navegador aqui para poder fazer o login. E daí sim, agora eu vou usar o meu GitHub. Vou apertar aqui Sign in with GitHub. Vou autorizar o login e vou apertar em Connect. Agora sim. Provavelmente era porque eu estava usando uma credencial ali que eu não estava acostumado. Mas logando com o GitHub, com o Google, provavelmente na maioria das vezes vai funcionar tudo direitinho da forma como você precisa. Ele já vai te levar para a página principal aqui do GitHub, do GitHub não, perdão, do Tailscale, que é o seu admin panel, né? Que é o painel de controle onde você vai poder vir aqui e mudar o nome do seu servidor, você vai poder trocar as chaves, você vai poder trocar o IP se você quiser, você pode compartilhar o endereço, você pode ver aqui a versão do Linux e do Linux não, perdão, do Tailscale que está instalado na máquina. Tem aqui, né, o nome da máquina e etc. Opa. Mas enfim, a gente não vai usar isso agora, a gente vai voltar para cá, porque a partir do momento que eu autentiquei, ele já aparece aqui sucesso. Então eu tô logado na minha Tailscale, e isso me dá alguns benefícios, mas eu vou explicar eles em breve. Mas porque primeiro a gente precisa fazer a instalação no outro dispositivo que a gente vai acessar. Então, no caso, você poderia baixar no Android, no iOS ou no Mac, mas aqui, como eu estou usando o Windows, a gente vai fazer o download no Windows. Aí eu vou apertar aqui no botãozinho, ele vai baixar, eu vou clicar para instalar. No meu caso, eu até tenho instalado, já não sei se ele vai gritar algum erro aqui, mas não é muito difícil. Você vai apertar aceita os termos e vai clicar aqui para instalar. Ele vai instalar rapidinho, vai abrir uma janelinha que você nem vai usar, na verdade. Você vai cancelar, no caso eu vou cancelar aqui, mas vocês vão prosseguir com a instalação, que eu já tenho o Tailscale instalado aqui, que ele fica, não vai aparecer nenhum ícone, você não vai ter uma janela para ficar mexendo nele, você vai usar ele aqui na sidebar, aqui do lado, na sua barra de tarefas.
Eu vou clicar com o botão direito, eu já tenho minha conta logada aqui, mas eu vou logar numa nova, clicando aqui em adicionar uma conta. Aí ele vai me dar um pop-up que vai me levar de novo lá para o mesmo site da Tayscale. No caso, como eu tinha acabado de autenticar, ele nem pediu para autenticar de novo, mas no caso de vocês pode ser que apareça ali às vezes para você já fazer essa conexão com o autenticador que você estava, né, como a gente tinha feito antes. Então, vou apertar aqui conectar de novo. Ele deu sucesso mais uma vez. E se eu vier aqui, cadê? Aqui, ó. Que no caso você vai clicar aqui para ser enviado lá para o seu console, que é aquele console que a gente estava antes de administração. E agora sim, a gente tem os dois dispositivos da rede mesh que a gente queria conectar dentro aqui da nossa rede. Então, é como se tivesse dois pontinhos e eles ligados por uma linha, porque um está ligado diretamente no outro sem precisar passar por um servidor central. Isso aumenta muito o uptime do nosso serviço, né? Então você nunca vai ficar sem se conectar com o seu servidor de destino final. Inclusive, ó, a gente já vê aqui, ele fica com essa setinha aqui para cima, para você poder atualizar o seu Tailscale local da sua máquina, permitindo com que você tenha maior segurança, tá com a última atualização. Você tanto pode clicar aqui nessa setinha e vir em Start Update para atualizar isso remotamente, ou você pode vir aqui, e eu acho que ele deve estar aqui em Preferências, em algum lugar, mas ele vai ter um botãozinho aqui para você também fazer a atualização do seu Tailscale. E pronto. Tá tudo conectado, tudo onde a gente precisava. Eu vou minimizar essa janela e a gente vai voltar aqui para o servidor, porque agora eu vou falar sobre os benefícios de alguns benefícios de estar usando a Tayscale, ainda mais dessa forma como a gente configurou hoje. Primeiro de tudo, porque como a Tayscale, eu vou deixar até esse navegador aqui do lado, deixa eu tirar uma barra de favoritos daqui. Vou deixar esse navegador aqui. Porque a Tailscale não é só uma VPN. Ela oferece outros serviços, como por exemplo o chamado Magic DNS. Não sei se vocês já ouviram falar de DNS, mas o DNS é aquele servidor que vai fazer uma comunicação para você até o seu destino final, mas só te direcionando, te dando como se fosse um apelido dentro dessa rede. Então, novamente, os seus dados não vão passar ali por aquele servidor, mas ele vai perguntar lá para o servidor da Tayscale, ó, esse nome aqui, qual que é o IP dele? Então você vai ter um nome fixo para poder acessar um IP de uma máquina, como acontece com o DNS. E assim, falando difícil, mas basicamente funciona assim. Vocês estão vendo que cada máquina que está aqui na minha rede, ela está verdinha aqui porque ela está online. Além de tudo, você tem aqui o nome deles em cima e embaixo. Um é o IdeaPad, que é a marca aqui do meu computador, e o outro tá esse VMI, PDD, nananã, que é o nome da VPS que eu tenho lá na Contabo. Para facilitar o nosso acesso no dia a dia via SSH, porque vira e mexe a gente vai precisar fazer esse acesso, você vai vir aqui nesses três pontinhos, editar o nome da máquina, vai desligar esse daqui para ele gerar o nome de acordo com o nome da máquina e vai trocar esse nome, por exemplo, já que a gente está usando esse node aqui para fazer teste, eu vou colocar aqui, ó, testnet. Aí eu coloquei aqui, atualizei o nome dele, ele mudou, você vai falar, que legal, né? Agora dá para eu batizar o meu computador, mas não é para isso que a gente está fazendo essa troca. É porque, agora, se eu fizer o logout, eu sair aqui, né? Eu posso fazer tanto o logout, né? Opa, inclusive ele já até cortou minha conexão. Antes eu precisava, deixa eu limpar aqui o terminal para ficar mais bonito. Antes eu precisava digitar SSH, admin, arroba e o IP. Só que aí muda o IP, às vezes aqui, se você desinstalar, instalar o Tailscale, ou então se você está dentro de casa é um IP, mas daí se você for usar fora de casa, você vai ter que usar o IP da Tailscale e não o IP da sua rede local, isso vai ficando um pouco massivo, né? Um pouco maçante, perdão. Mas só que daí com a Tailscale, ela te permite fazer o seguinte, você vai digitar SSH, admin e o nome que você batizou aquele seu dispositivo. Tipo, testnet, que foi o que eu dei para o meu servidor lá. Aí quando eu der Enter, ele já vai me autorizar,
no caso eu vou digitar a senha aqui, né, primeiro, a fazer a conexão com o meu servidor. Então isso facilita muito de você poder, eh, acessar de qualquer lugar, porque não importa, se você estiver conectado na sua Tailnet, né, que é a rede da Tailscale, você pode estar dentro de casa, você pode estar fora de casa, que você vai digitar a mesma coisa para fazer o login. SSH, usuário, arroba e o nome do seu servidor. E daí ele vai funcionar para você poder já fazer esse acesso bem mais fácil. Então esse é chamado Conseguiste de... escolher, Oi? tu conseguiste escolher o nome testnet porque ainda ninguém o escolheu, porque se alguém o escolhesse primeiro já não conseguias, não é? Não, não, isso é interno da sua rede. Eu posso colocar aqui Ah, então, Maria, e Maria é o nome mais conhecido do mundo, então com certeza já teria alguém com o nome de servidor de Maria. sim, estou a ver, Então, estou a ver. não, você pode escolher o nome que você quiser. Pode colocar testnet, Bitcoin, nananã. Pode fazer o que você quiser. Inclusive, vai facilitar, porque quando a gente for acessar por exemplo, as ferramentas que a gente vai instalar no nosso computador, tipo o LNDG, tipo o Thunder Hub, tipo qualquer outro software que a gente instalar, quando a gente vier aqui no navegador, você vai poder digitar aqui. Deixa eu abrir o da BRLN. Você vai poder entrar aqui para acessar o seu Thunder Hub. Você vai escrever testnet, 3000. Então você não vai precisar ficar fazendo aquele IP, lembra o IP, qual que é, e depois muda e etc. Acabou esse problema com o Tailscale. Além disso, eu queria mostrar uma outra função para vocês, que é a função de você conseguir transformar a sua Tailnet, que apesar de ser uma VPN por nome, não é a VPN que a gente está acostumado a ver, né? Tem vários YouTubers, várias pessoas que fazem propaganda de VPN, mas é aquela VPN voltada para privacidade, onde a sua conexão ela vai entrar num servidor externo e dali desse servidor que está em outro lugar do mundo vai sair a sua conexão para você poder chegar no seu destino final, assim aumentando sua privacidade, porque de fato ninguém tem como saber que você acessou aquele site, porque ele está vindo de uma outra localização. Então você faz uma triangulação dessa sua conexão para poder chegar no seu destino final. Aí sim que é a VPN que a gente está acostumado a ouvir. Tipo Surfshark, tipo aquela Proton VPN, tem uma que chama TunnelBear, a Muvad, tem várias que podem ser utilizadas para esse fim. Mas o legal de você ter a Tailscale no seu computador é que você vai conseguir vir aqui em Settings, você vai descer aqui até essa parte aqui, ó, que é chamado de Muvad VPN. Que daí o que você vai fazer? Você vai permitir, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês, e tá até mostrando aqui que é pago, então você vai ter que pagar por esse serviço a mais, mas é interessante porque você vai ter uma VPN nativa dentro da sua Tailnet. Então você consegue fazer o quê? Sem precisar usar, e que dá conflito, eu já tentei, usar uma outra VPN junto com a sua Tailnet, ou você liga a Tailscale para acessar o nó, ou você liga a VPN para poder ter privacidade. Aí você fica naquele troca. Vou acessar um site, eu troco. Aí eu vou acessar, eu tenho que desconectar de uma e conectar na outra. Isso dá um trabalho do cão. Então, pagando aqui esse serviço, né? Você vai vir aqui adicionar dispositivos, vai escolher o dispositivo que você quer dar autorização e pagando uma mensalidade, que se não me engano são de $5, você vai conseguir dar até 5 dispositivos seus acesso a esses nodes da Muvad, que é uma grande VPN aí, bem confiável. E essencial, até uma coisa que você me perguntou lá, Antônio. Essa VPN ela pode ser gratuita e você não perder privacidade. Por quê? Porque você está conectando de ponto a ponto. É você com seu computador. Da mesma forma que ela não cai, você não tem essa filtragem da sua conexão por um ponto específico. E peraí que eu me perdi agora. E daí isso você consegue ter essa maior privacidade para chegar lá. Enfim, me enrolei aqui. Vou escolher o dispositivo. E daí ele mostra aqui, ó, por mês você vai pagar $5. E daí você, quando fizer aqui o checkout, vai aparecer lá o site da Tailscale, você vai pagar a mensalidade, vai colocar o seu cartão de crédito. E daí você vai conseguir
Depois eu posso até mostrar aqui para vocês na minha própria conexão aqui, ó, que é a minha pessoal. Se você vem aqui no botãozinho da T-Scale e coloca Exit Nodes, ele te dá um recomendado aqui, que seria o de São Paulo, que acho que é o que está mais próximo aqui no Brasil. Mas se você vier aqui em Muvad VPN, você tem, assim, vários lugares onde você pode se conectar, podendo sua conexão sair de qualquer lugar do mundo, inclusive permitindo você acessar conteúdos de fora. Ah, não tem um filme que tem aqui no meu país. Ah, eu quero acessar a Netflix de não sei onde. Você coloca aqui e você tá lá no país. Inclusive foi até engraçado porque eu tinha baixado a Wallet of Satoshi no meu celular e como eu tenho a T-Scale no celular, ele também consegue, eu autorizei o meu celular a poder usar essa VPN, então ele está em VPN o tempo todo, eu acesso a internet sempre conectado a uma VPN, sempre de uma forma privada, independente de onde eu estiver indo. Só que quando eu baixei a Wallet of Satoshi e abri o aplicativo, ele só me deu a opção, porque não sei se vocês viram agora, a Wallet of Satoshi tem uma carteira autocustodial com 12 palavras, etc. Só que quando eu entrei, ele só estava me dando a opção de fazer a carteira autocustodial da Wallet of Satoshi. Eu falei, caraca, o que está acontecendo? Será que eles tiraram a carteira custodial que eles faziam a custódia para você, naquele grande hub que eles têm lá da Wallet of Satoshi? Eu falei, não, não é possível, porque eu tinha dinheiro aqui, eles não podem desativar essa feature, sendo que eu tinha dinheiro lá e falar assim, ah, tipo, agora pegamos o seu dinheiro. Isso daí ia dar maior problema para eles. Eu fui lá na minha VPN e eu estava conectado nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eles, inclusive, em algum momento saíram dos Estados Unidos porque eles tinham medo dessa questão de legislação. Se eles fizessem a custódia, eles poderiam ser perseguidos lá nos Estados Unidos. Eu voltei, coloquei a VPN aqui para o Brasil e daí eu consegui entrar na carteira autocustodial. Fechei, abri o aplicativo, apareceu uma função que antes não tinha no aplicativo. Então, por exemplo, se alguém mora nos Estados Unidos e usa uma VPN, ela consegue colocar que ela tá aqui no Brasil e poder usar uma carteira custodial da Wallet of Satoshi, por exemplo. Bom, vamos voltar aqui então para a VPN que nós configuramos. Não vou fazer o checkout, porque eu já assinei no meu outro serviço, eu não vou fazer isso agora. Então já falamos aí de um ponto, ele até me desconectou aqui porque eu acabei trocando de VPN, então ele perde aquela conexão que ele tava, né? E daí eu só poderia usar o IP, que esse é público, mas, por exemplo, se você tá rodando um nó dentro da sua casa, dentro do firewall do seu roteador, você não conseguiria acessar ele mesmo que você soubesse o IP. É que essa é uma máquina que é uma VPS, ela tá na nuvem, ela tem esse IP público, mas o seu computador de casa não tem. A Tailscale permite você acessar o seu nó de fora de casa, sem ter que abrir porta no roteador, sem ter que fazer nada. Então, assim, esses foram os pontos mais interessantes de estar usando uma VPN. Eu tenho ainda o conteúdo aqui para mostrar para vocês do SSH, mas daí eu queria saber se tem alguém que teve alguma dúvida, queria perguntar mais alguma coisa. Tudo em ordem? Ok, eu vou fazer o login aqui na minha máquina de novo. SSH, admin e o nome que eu escolhi para ele. Eu vou dar só uma olhadinha aqui com vocês, porque tem algumas funções do Tscale CLI aqui que dá para a gente utilizar só para vocês conhecerem mais ou menos e também poder aí fuçar um pouquinho na VPN de vocês. Depois, se você fizer sudo tailscale -h, ele vai pedir a senha, obviamente. Mas ele já vai te dar várias funções aqui, ó, de up, down, para você poder ligar e desligar o Tailscale. Se você tiver mais de uma rede, você pode usar o switch, sudo Tailscale switch, para poder listar as várias redes que você tem. Daí, se eu não me engano, você faz o switch menos menos list. Então, se você vier aqui, sudo Tailscale switch menos menos list, ele vai mostrar que se você tivesse mais de uma rede, apareceu o ID dela, onde você autenticou e a sua conta. Para você poder ver todos os dispositivos, se um dia você quiser falar assim, pô, será que alguém invadiu a minha Tailscale? Como que eu faço para ver? Você faz
Não precisaria nem do sudo para esses comandos mais simples. Se você fizer tail scale status, ele já vai aparecer todas as pessoas que estão conectado aqui na sua rede. Você não precisa ficar acessando aqui a interface gráfica, né. Deixa eu até fazer um clear para ficar mais fácil de ver. E daí ele mostra aqui todas as conexões. E daí se você for brincando aqui com esse tail scale, -h, ele tem várias coisas, inclusive a possibilidade de você criar, aqui onde está escrito, um exit node. O que que é um exit node? Lembra que eu estava falando da Mullvad agora, que é essa VPN que você vai conectar com a sua Tailscale nesse hub, que é um lugar que é um outro computador que vai sair sua conexão de lá. Você vai usar a VPN tradicional. Esse exit node é o que a Mullvad está fazendo quando a gente paga para ela, mas você poderia fazer desse teu computador que está aqui, por exemplo, nessa minha máquina, como um exit node. Ou seja, era a mesma coisa se eu estivesse contratando esse serviço externo, só que eu estou fazendo isso na minha máquina. Então, por exemplo, se você está no trabalho e no trabalho eles não te permitem acessar com a rede de lá, acessar um conteúdo específico. Você abre um exit node na sua casa e daí a sua conexão do seu dispositivo, ele vai passar pela rede da empresa, vai sair pela internet, vai conectar na rede da sua casa e dali a sua conexão vai sair para o mundo. Então é como se você estivesse em casa, podendo acessar a rede, como se você estivesse, inclusive, alguém que observa você vai ver que essa conexão está vindo do IP da sua casa. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo que sua conexão vai acabar saindo do mesmo lugar. E tem várias opções, inclusive aqui depois o Tailscale Update para você poder atualizar para a versão mais nova. Temos outros serviços aqui, transferência de arquivos, etc. Enfim, isso daqui já está bom o suficiente. Então daí dá para vocês brincarem aí, fazer bastante coisa, inventar história. Mas eu queria mostrar para vocês uma forma que vocês viram. Toda vez que eu vou fazer o login, eu preciso ficar digitando a minha senha. Então eu queria fazer com vocês um passo a passo para permitir com que você faça o acesso via SSH, agora usando o nome de DNS lá, né, que é o testnet que eu tinha escolhido, só que de uma forma ainda mais simples. A gente vai fazer o seguinte, eu vou dividir a tela aqui em duas de novo. Vou colocar esse mini tutorial aqui do lado, depois eu posso colocar isso na descrição do vídeo, mas que a gente vai, depois de ter feito o login, poder criar uma confiança nesse nosso servidor de destino. Na verdade, antes de tudo, né, a gente vai ter que sair do servidor que a gente está, porque pode ser que alguém não tenha a chave privada para poder fazer essa ferramenta esse tutorial que a gente vai fazer. Então, eu vou começar bem do básico. Você vai fazer exit, vai sair, né, do seu servidor, vou dar um clear aqui. O primeiro comando que a gente vai fazer vai ser o ssh keygen, Keygen, espaço -t, se eu não me engano é isso, RSA. E daí, com isso, você vai criar, apertando Enter, uma chave pública e uma chave privada, para você poder fazer o acesso. E daí você vai fazer o seguinte, vai dar Enter para ele salvar no local padrão. Ele já existe, então, putz, eu vou colocar não, porque eu não quero apagar minha chave. Eu vou dar outro nome para ela. No caso, vocês vão poder utilizar o nome padrão, porque se você não tiver uma chave, você não corre o risco de apagar como apareceu aqui para mim. Eu vou digitar outro nome, então eu vou colocar aqui chave, mas é bom se você deixa o nome padrão, porque ele já usa ela no seu computador para fazer o acesso, você não precisa ficar apontando o arquivo. Então vocês não vão colocar o nome como eu coloquei aqui, ó. Eu vou até colocar aqui nome. Não coloquem isso, tá? Mas eu vou pôr para eu poder continuar aqui com vocês. Embaixo vai aparecer se você quer escolher uma senha para essa sua chave. Assim, é recomendável que você coloque uma senha por segurança, porque daí a pessoa precisaria da sua chave, que é esse arquivo que a gente está criando, mais uma senha para poder acessar o seu servidor, mas por praticidade, é mais fácil você deixar sem senha. E daí você pode só apertar Enter mais uma vez e ele criou aqui a chave para você.
E daí para a gente poder pegar essa chave, no Windows tem um diretório que você pode acessar. Por exemplo, se eu fizer aqui cd.ssh, eu já vou entrar aqui no diretório onde tem essa nova chave que eu criei. Só que para quem quiser acessar isso via servidor, quer dizer, via interface gráfica, vocês podem abrir aqui no seu navegador de arquivos, vai vir aqui em SSH, e daí temos aqui as mesmas configurações. Você vai ter aqui o ID RSA pub, que é a chave pública que você vai usar. Aí você pode tanto abrir esse arquivo com 2 cliques, ou você pode vir aqui no terminal e digitar o comando. Deixa eu até ver, porque eu não queria mostrar aqui minha chave pública, mas eu acho que eu vou mostrar mesmo assim e vou cortar do vídeo depois. Mas o comando é o seguinte, você vai fazer cat, que é com CAT, então a gente vai ter que, primeiro, ó, vamos voltar para onde eu estava aqui. Você vai estar, e o que mostra aqui embaixo é o diretório onde você está, no caso no Windows, né? Então eu estou na pasta Users e no meu usuário, que é esse LFMOL. E daí eu vou fazer cd.ssh, e daí eu vou entrar na pasta SSH, como eu tinha mostrado aqui para vocês antes. Ele está aqui, ó. Se vocês tivessem criado apertando só Enter, é onde vai estar a sua chave pública aqui, ó, ID RSA pub. Você vai fazer cat, CAT, ID, underline, RSA, ponto pub. Quando você der Enter, ele vai aparecer aqui, sua chave pública, até com o nomezinho do meu computador aqui. Você vai copiar essa chave pública e vai colar num bloco de notas aqui que você vai precisar dela para depois. Então, daí temos já a nossa chave pública, que é o que a gente vai precisar, e a chave privada, que é essa daqui que não tem o pub aqui na frente. Cuidado para não fazer cat nela, senão você pode estar exibindo para alguém a sua chave privada e dela vai ter acesso ao seu servidor. Eu vou dar um clear aqui. E agora sim a gente vai fazer acesso lá no computador. Então eu vou colocar ssh admin arroba e testnet, que é o nome do servidor que eu tinha escolhido lá na Tailscale. Ele vai fazer o login. E daí ele vai me pedir a senha aqui novamente, que é uma das coisas que a gente está tentando passar por cima para facilitar o acesso. Aí eu vou digitar minha senha. Fiz o login. Aí a gente vai de novo acessar, porque como o Windows tem, o Linux também tem a pasta SSH. Só que no caso ela fica num outro diretório, né? A gente vai fazer ls-la para poder exibir os arquivos que estão ocultos, esses que vem com um pontinho na frente. E daí ele vai ter aqui, ó, no meu caso, inclusive é uma das coisas que eu ia comentar, nessa minha versão do Linux, ele já não vem com o ponto .ssh já criado. Então a gente vai ter que fazer tudo do zero. Então, aí sim que a gente vai começar a seguir o nosso tutorialzinho aqui da direita. Então vamos lá. Passo número 1. Acessar o terminal da sua máquina que você está agora e criar a chave, que é o que a gente fez agora há pouco e copiou ela para cá. Aí depois você vai fazer cd, vai voltar para home do seu usuário, isso se você já não tiver. Vai fazer aquele comando que eu tinha mostrado para você antes, que era para ver se você tem o diretório .ssh. Se tiver todos os pontinhos aqui, ó, e não tiver nenhum que está escrito .ssh, a gente vai fazer já esse comando aqui de baixo, que é o mkdir.ssh. E a gente criou, então agora se eu fizer o ls-la, ele vai aparecer aqui, ó, o .ssh, tutorial aqui. Porque além da gente criar o .ssh, a gente precisa criar o arquivo que vai conter a nossa chave pública. Ou seja, ele vai ter a fechadura para quando a gente vier com a chave nesse servidor poder acessar. Então, o que faltou aqui é a gente fazer o nano.ssh barra authorized underline keys. Então, com esse comando, a gente vai conseguir criar
esse arquivo que é chamado de authorized keys. Então, vou clicar aqui para copiar. Agora vou abrir o arquivo, ele vai abrir uma página em branco. Eu vou simplesmente copiar essa minha chave, que era a chave que eu tinha já criado antes, e vou colar aqui no terminal. E daí aí você vai apertar Ctrl S, Ctrl X para sair. Agora sim temos o Authorized Keys criado. Então a gente vai fazer aqui agora o comando daqui de baixo. Eu vou até dividir esse daqui em dois também, para a gente ter certeza de que não vai dar nada errado. Vou fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer o chon com o SSH aqui. Então eu vou dar a posse do SSH, do ponto SSH para o usuário atual, digitar minha senha, e depois eu vou dar o do arquivo. Ou você poderia fazer, por exemplo, direto, se você quer dar recursivamente, ou seja, a esse diretório e aos diretórios dentro dele, você tem a opção de fazer esse comando aqui de cima, só que depois do user aqui, você coloca "-r" maiúsculo. E daí ele faz a mesma coisa. Ele vai dar recursivamente autorização para todos os diretórios dentro dessa pasta. Então, demos acesso. Eu vou até limpar o terminal aqui para ficar mais fácil. Fizemos o último comando, esse daqui, com o authorized keys. E agora a gente vai fazer o chmod para dar autorização de acesso. Chmod 600 no .ssh authorized keys e o chmod 700, que é para o usuário atual poder acessar com todas as permissões, o .ssh também. Aí a gente já fez a maior parte do processo, porque agora a gente já tem a chave de acesso aqui no nosso servidor. Só que a gente vai precisar fazer o seguinte: como eu falei, se a gente não desativa o acesso por senha, a pessoa ela vai, apesar de você ter essa chave ali, a pessoa consegue acessar usando a senha. Então a gente vai desativar o acesso por senha do seu computador. Você vai vir aqui nesse diretório com esse comando aqui, sudo nano /etc/ssh/sshconfig, e daí tem esse 50 cloud init. Aí ele vai abrir aqui um arquivo que está escrito exatamente o que a gente queria fazer. Ele falou, ó, password authentication. Então, quer dizer, você permite fazer autenticação por password? Eu vou falar que eu não quero, então eu vou vir aqui no final desse arquivo e vou mudar yes para no. E daí, fazendo isso, apertando Ctrl S, Ctrl X, agora a gente já configurou a forma da pessoa, mesmo se ela souber a sua senha do servidor, né, do seu usuário, por exemplo, do seu root, ela não vai conseguir fazer acesso via SSH, porque ela precisaria da chave pública, no caso da chave privada, para poder fazer esse acesso. Mas para isso tomar efeito, né, para isso entrar em vigor, tem mais um último comando, que é o sudo systemctl restart SSH. Em algumas versões do Linux é SSH, em outras versões do Linux é SSHD. Tem um Dzinho aqui no final. No meu caso é só SSH, então eu vou fazer aqui. Sudo systemctl restart SSH e vou dar Enter. Aí ele já reiniciou o processo do SSH lá por trás. Deixa eu só conferir. Eu mudei aqui para no, né? Mudei, beleza. Então daí eu já poderia teoricamente fazer o login e tentar acessar de novo o servidor fazendo aqui o comando exit. Eu vou sair e daí eu vou fazer o clear aqui do terminal. Opa, clear. E agora eu vou lá fazer o acesso de novo via aquele comando que eu tinha feito antes, ssh admin@testnet. Só que quando eu der enter, vocês vão ver que ele não vai mais me pedir a senha. Ele já vai fazer o login direto, porque ele já entendeu. Ah, você chegou com a chave da fechadura da porta do servidor. Então, pode entrar, fique à vontade. E daí assim você consegue fazer o acesso via SSH no seu computador de uma maneira muito mais fácil. Você não precisa mais do IP, você não precisa mais da senha e só pode entrar quem tiver dentro do seu computador. Se você souber proteger ele bem, você não vai ter ninguém invadindo esse seu servidor. E é isso. Terminamos aqui hoje. Consegui terminar antes de 1 hora. E volto a perguntar se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta.
Algo mais que eu possa